Versículo 9, ele diz assim: ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e dize-lhe ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Essa parte aqui, no versículo 9, o Senhor completa a obra, porque o que faltava, depois de todos os detalhes da formação, de um ser humano, que são nervos, carne, pele e tudo mais, faltava ainda o Espírito. Então o Senhor aqui completa a obra naquele vale. Mas o que me trouxe assim a refletir é que Ezequiel continuou a profetizar. Porque aqui o Senhor, a primeira vez que o Senhor dá ordem aqui, que ele vem a profetizar, foi no versículo 4. E assim ele continuou no 6, e foi continuando no 7, no 8, e no 9 ele continuou ainda a profetizar. Então, tem vezes que nas nossas vidas, a gente recebe algo do Senhor e às vezes não é ainda a obra completa. Porque, como eu falei, o Senhor é um Deus de detalhes. E Ele vai colocando, vai concluindo aqueles detalhes através da nossa de nós profetizarmos, Ele vai liberando as bênçãos, mas ainda não está completa. Então nós temos que continuar perseverando em oração e profetizando também. Porque, irmãos, profetizar significa você crer naquilo que foi prometido à tua vida. Porque não adianta assim, profetizar, ele simboliza crer naquilo que foi nos prometido. Porque a fé sem obra ela é morta. Então muitas das vezes nós dizemos que acreditamos, que temos fé naquilo que o Senhor nos prometeu, até mesmo algo que nós pedimos ao Senhor. Porque tem coisas que nós pedimos, que o Senhor ainda nem falou, olha, eu vou fazer isso aqui na sua vida, mas é algo que você almeja tanto que você pede a Ele. E se for bom aos olhos de Deus, Ele vai concluir na tua vida. Porque Ele não vai te dar nada que te faça se perder da presença de Deus. E muitas das vezes, nós olhamos e achamos assim, não, isso aqui basta. Não, mas às vezes o Senhor quer que você continue a profetizar. Porque Deus não vai te dar nada além do que a gente merece e nem nada além do que vai nos fazer perder. Então nós temos que continuar a profetizar. E aqui no versículo 9, Ezequiel continuou a profetizar. E ele disse, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Ele não só falou, vem dos quatro ventos, Espírito, pronto. Não, ele disse vem, e ele diz o que teria que ser feito aqueles ossos. Não bastava só vir o Espírito, mas que aqueles ossos pudessem ter vida. E tanto na minha vida como na sua, eu não sei o que o Senhor te prometeu, sabe? Porque os nossos olhos carnais, o nosso físico, o nosso ser humano nos faz limitar muitas das vezes as coisas de Deus, porque as coisas de Deus elas são sobrenaturais. Ela ultrapassa a naturalidade humana. Então nós não podemos limitar de forma alguma o poder de Deus, que já está dizendo claramente que Ele é sobrenatural, Ele é além da naturalidade, da nossa natureza. O que é para mim fazer, o Senhor não vai chegar aqui e vai fazer por mim. O Senhor vai ler a Bíblia para mim? Não, sou eu que tenho que me alimentar da palavra. O Senhor vai me pegar e vai me colocar de joelho para orar? Não, sou eu que tenho que dobrar os meus joelhos e orar. E ter a convicção de que eu necessito de orar diariamente, nem que seja uma vez, mas que seja com espírito contrito ao Senhor, com sinceridade com o Senhor, com intimidade com o Senhor. Porque não adianta também orar todo dia como se fosse uma religiosidade, como se fosse um hábito, um costume, e vai saindo da boca e nada mais. Não.
O que importa é a intensidade e não a quantidade. É você orar e você ter aquela convicção de que você está orando, falando com um Deus poderoso, um Pai amoroso, que você está tendo um relacionamento. Porque o mais importante, irmãos, nós temos que ter comunhão com Deus em todos os lugares. Seja no trabalho, seja na faculdade, seja no colégio para quem estuda, seja na igreja. Nós temos que ter a comunhão com Deus, nós temos que participar de um corpo, nós temos que congregar numa igreja, num templo, para estarmos ligados ali, né, ao Senhor como membros, porque cada um de nós precisamos um dos outros. E para um corpo ser completo, ele tem os membros, né, os braços, as mãos, os dedos. Por mínimo que seja um órgão, ele tem uma grande necessidade na nossa função humana. E nós temos que estar ali ligado, mas não basta só isso. Nós temos que estar ligado, mas nós temos que ter intimidade com o Senhor. Porque a intimidade é que vai fluir tudo em nossas vidas. Tanto que o Senhor, ele criou Adão e Eva como exemplo. Por mais que tudo aquilo aconteceu lá no Jardim do Éden e tal, mas o Senhor criou Adão e Eva como exemplo. Porque Adão e Eva foi a primeira família que o Senhor criou. Porque o Senhor buscava adoradores em espírito e em verdade. Mas ele deixou o homem e a mulher como exemplo de relacionamento. Porque o relacionamento de Cristo com a igreja é comparado a um casamento. O Senhor, quando veio na face da terra, ele não teve um relacionamento humano. Porque ele era o próprio Deus. Mas a noiva de Cristo somos nós. Então o relacionamento do nosso cônjuge, né, do esposo e da esposa, é comparado ao relacionamento de Cristo com a igreja. A palavra diz isso. Que assim como Jesus deu a vida pela sua esposa, o homem também, ele faz sacrifícios pela sua esposa. Ele luta pela família. Ele se sacrifica pela família, assim como Cristo se sacrificou por mim, por você, por amor. E a mulher, ela foi criada como auxiliadora, ajudadora. E é isso que a igreja de Cristo faz. Não que o Senhor precisa de ajuda, né? Mas a igreja, ela está aqui para ganhar almas para o Senhor. E o relacionamento de um esposo e a esposa é o relacionamento de Deus com cada um de nós, é a fidelidade, é o respeito, é o compromisso. Então, irmãos, nós temos que tão somente ter essa convicção de que tudo aquilo que o Senhor nos mandar profetizar, Ele é fiel para cumprir. A palavra do Senhor diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa de suas promessas. Que nenhum dos planos do Senhor pode ser impedido. Então aquilo que Ele planejou, o inimigo pode até tentar colocar a unhazinha dele, pode até usar um outro para tentar frustrar, mas nunca vai ser frustrado. Eu aprendi que aquilo que o inimigo tenta se infiltrar para fazer, usar pessoas para fazer, porque o diabo não faz nada sozinho. Ele procura legalidade, ele procura brechas para ele atuar na vida do homem. Porque eu aprendi que nós somos nosso maior inimigo. Porque se eu não der brecha, não tem como. Porque a palavra de Deus diz que nós somos servos do Senhor e nós temos anjos ao nosso redor. E esses anjos ao nosso redor é o que nos cerca. É o que nos protege do inimigo. Mas quando nós começamos a desobedecer ou começamos a fazer coisinhas que não está agradando ao Senhor, esses anjos começam a se afastar. E conforme eles vão se afastando, eu consigo contemplar um círculo de anjos ao meu redor, ao teu redor, e conforme eles vão se afastando, né, as brechas vão aparecendo. E é a hora que o inimigo vem e vê a brecha e entra. Então, por mais que ele tenta, e acontece às vezes uns contratempos nessas guerras todas, né, para obter a vitória,
Se você estiver firme na rocha, mesmo com as tuas falhas, mesmo muitas das vezes cambaleando, né, e essas brechinhas acabando aparecendo